Olá, seja muito bem-vindo aos Insights do Manza. Eu sou o Wellington Berga, o tubarão que te faz nadar. E estou aqui para te trazer dicas práticas, simples, fáceis de serem implantadas. Por isso eu sugiro que você faça isso. Aprenda aqui, implante e vamos para cima, tá bom? Lembrando que todas as nossas dicas, elas são embasadas em ciência. Então aqui nós trabalhamos com neurociência, nós trabalhamos com neuromarketing, neurobusiness, nós trabalhamos com ciências comportamentais, para você entender esse processo, como funciona. Aqui não é achismo, aqui é conhecimento, tá bom? Eu tenho 60 anos de idade, estou com 40 de profissão e eu estou muito feliz aqui por ter a oportunidade de entregar para você tudo aquilo que esses 40 anos me ensinaram. Então vamos lá, pessoal, uma coisa muito importante. Liderança. O que tem a ver liderança com negócios extraordinários, com resultados extraordinários? Eu quero te dizer o seguinte, para você ter resultados extraordinários, não exige apenas saber vender o produto, saber entregar o produto, saber receber. Isso é extremamente importante. Mas para você ter resultados extraordinários, além de você saber isso, você precisa ter um comportamento extraordinário. O seu comportamento hoje, ele é responsável diretamente pelos seus resultados. Entenda isso. Fazendo uma analogia da comunicação. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Portanto, a responsabilidade de vendas é do vendedor. A responsabilidade da gestão é do gestor. A responsabilidade da empresa é do CEO. Então, todos nós temos responsabilidades e temos que assumir essas responsabilidades. Por isso que eu digo que a liderança é algo extremamente importante no mundo dos negócios. É extremamente importante naquelas pessoas, naquelas empresas que desejam resultados. Uma liderança fraca deixa a empresa fraca. Uma liderança fraca, ela não consegue ter uma cultura forte. A cultura, ela come no café da manhã os processos. A cultura come no café da manhã as suas ideias. Então, para que você tenha uma cultura forte da sua empresa, uma cultura visionária, uma cultura adequada à criatividade, à inovação, você precisa ter um corpo de liderança muito forte. Aí, eu escuto assim, né? Vários clientes que me procuram, pessoas que entram em contato comigo, falam, Berga, queria trocar uma ideia com você, marcar um horário com você, para eu me consultar um pouco, eu quero entender um pouquinho algumas coisas que estão acontecendo na minha empresa. Me dá algumas dicas aí. Então vamos lá. E uma das coisas que eu ouço sempre, cara, eu tenho um problema de pessoal, eu tenho um problema com a rede humana, eu tenho um problema de funcionário. Como encontrar funcionário é complicado. Como é complicado o funcionário entender que ele precisa fazer o que ele tem de ser feito. Então vamos lá. Lembra? Então, quando nós treinamos pessoas, quando nós mapeamos os processos, escrevemos com clareza o que cada um faz, as suas funções, isso já começa a ficar um pouco mais fácil. Por quê? Tem muita gente que começa no trabalho e simplesmente é jogado aos leões. Mas muitas pessoas. Eu vou perguntando para as pessoas que estão na empresa e falo, ó, desde que você entrou aqui, quem te ensinou? Quem que te preparou? Você tem um padrinho aqui dentro? Padrinho, sabe quem é o padrinho ou a madrinha? É aquela pessoa que você vai trabalhar, ele pega você para cuidar de você. Pessoal, outra palavra muito importante hoje para quem quer resultados extraordinários é cuidar. Então, quando você tem um padrinho dentro de uma empresa, significa que aquela pessoa, ela está te apadrinhando. Não ela fez uma indicação, você entrou. Não, ela vai cuidar de você. Ela vai ensinar você a fazer o que precisa ser feito. A gente tem isso. A gente não tem essa cultura. Como que você quer que você tenha líderes se os próprios líderes não conhecem nada de liderança? Um dos maiores erros que a gente vê acontecendo por aí é quando eu pego um bom funcionário, eu pego uma pessoa que tem uma produção diferenciada e trago essa pessoa para a liderança. Se ela não tem um perfil, se ela não está preparada, você faz o que nós chamamos de robô para cima. Você deu uma promoção, subiu, porém ela vai cair. E o que é pior, se ela está no CLT, né, no Código da Legislação Trabalhista, não dá mais para voltar. Ela era funcionário, ganhava X. Passou a ser líder, ganhou X mais Y. Mas foi medíocre. Eu não consigo voltar mais para o cargo que ela tinha ganhando menos. Eu tenho que mandar ela embora. Então, muitas empresas estão perdendo muitos funcionários por causa disso. Outra coisa importante que você deve saber. A empresa que tem o caos instalado
falta de gerenciamento, né? Um ingerenciamento, falta de clareza, problemas de liderança. As primeiras pessoas que você perde na sua empresa são boas pessoas. Os bons profissionais não conseguem viver num ambiente de caos. Um clima organizacional pesado, onde pessoas querem puxar o tapete de pessoas, onde as pessoas falam mal nas costas de pessoas. Então você tem que estar muito atento ao clima organizacional da sua empresa. E por isso você tem que preparar os seus líderes. E eu não quero que você entenda que quantidade faz a diferença. Não, é qualidade. Tenha poucos líderes, mas líderes que saibam exatamente fazer o que sabem fazer, que foram preparados para fazer, que tenham conhecimento. Agora, Bega, vem cá. O conhecimento depende do quê? Uma atitude comportamental de um líder depende do quê? Então eu vou te explicar agora 4 passos, 4 estágios aonde a pessoa ela vai sendo preparada para a liderança e aí começa a ter resultados diferenciados. Primeira coisa que um líder precisa entender é justamente a palavra entendimento. O que é entendimento? É ter conhecimento. Entendimento, tecnicamente falando, quais são os tipos de liderança? Quais são os tipos de feedback? Como é que eu faço para dar feedback, para receber feedback? Entende? Quais são os estilos de comunicação? Isso tecnicamente. Então, entendimento significa conhecimento, tanto conhecimento técnico quanto comportamental. E uma das dicas aqui nós falamos sobre hard skills e soft skills, tá lembrado? Pois é. Então eu tenho que ter competência técnica, mas tenho que ter competência comportamental. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, que o meu líder tenha, é entendimento. O entendimento, ele entender o que é ser líder. Líder não é ter chicote, líder não é ter comando extremo, líder não é ser todo poderoso. O líder é aquele que educa, o líder é aquele que está junto, o líder é aquele que ensina, o líder é aquele que comemora, o líder é aquele que põe o holofote para a equipe dele, não para ele. Tá entendendo? O que nós estamos vendo aí no dia a dia são coisas absurdas. Pessoal, todas as dicas que eu tenho passado são dicas simples, eu não estou trazendo nenhuma novidade, são dicas simples. Porém, vocês não imaginam como é complexo falar do simples hoje em dia. Então, eu só estou resgatando isso. Então, a primeira coisa para uma pessoa trazer um resultado comandando outras pessoas, ele precisa ter o entendimento. O entendimento do papel dele, o entendimento da responsabilidade dele, entendimento do que a empresa espera, entendimento de qual a posição, postura que ele tem que ter. Porque só depois que ele tem entendimento, vem para o segundo estágio, segundo nível. Aí ele vai ter convicção. Presta atenção comigo. Ninguém tem convicção de algo se não tem o entendimento daquele algo. Olha como é óbvio e ao mesmo tempo as pessoas dizem que é complexo. É simples. Eu não consigo ter convicção de algo quando eu não tenho entendimento de algo. Você que não está conseguindo ser o pai que os seus filhos precisam de você, porque na verdade você não tem convicção do que é ser pai, porque você não teve entendimento. Talvez você não tenha tido pai, e aí você está replicando. Você é um executivo, dono de uma empresa, mas você está vendo que a empresa não está sendo comandada como deveria. Você que é o CEO da empresa, mas você está vendo que as coisas não estão indo para o seu caminho. Você está ficando doido. Por quê? Será que de fato você, agora estou falando para você, que é dono de um negócio, você que é empresário, você que é lojista, você que está à frente de business, você tem realmente o entendimento do que é ser um CEO? Você tem de fato o entendimento do que é ser dono de um negócio? Se você tem que ter convicção. Porque quando você tem convicção, você pula para o terceiro estágio, que chama-se posicionamento. Vou fazer de trás para frente como recurso pedagógico, de ensino. Você só se posiciona quando você tem convicção. E você só tem convicção quando você tem um entendimento. Deu para entender? Por isso que a gente vê muita gente que deveria se posicionar como precisa e não se posiciona. Tem muitos líderes que deveriam se posicionar como precisam e não se posicionam. Tem muitos vendedores que deveriam se posicionar como precisam, mas não se posicionam. Deixa eu te dizer, há uma diferença muito grande em tirador de pedido e consultor técnico. Pessoal, pelo amor de Deus, nenhum negócio... Eu vou te falar uma coisa, ó. Vou profetizar um negócio aqui pra você. Se você tem na sua equipe tirador de pedido, você não vai muito longe nos negócios.
Não vai muito longe nos negócios. Porque hoje é consultoria técnica. Hoje eu tenho que conhecer desenho técnico. Hoje eu tenho que descobrir o que está na sua mente. Hoje eu preciso descobrir, alinhar. Eu preciso mapear suas reais necessidades. Hoje eu preciso entender o que você quer. O que é bom para você? Uma iluminação? Um espaço? Um hall? Ah, eu quero lá o espaço para eu descansar. Eu quero isso, quero aquilo. Quero um lugar para receber amigos. Pelo amor de Deus, tem gente que não está conseguindo entender isso. Pessoal, corretor de seguro, tem muita imobiliária por aí que faz exatamente isso, põe os corretores para vender, mas os caras não sabem nem o que o cliente quer e ficam oferecendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque será que o corretor, ele tem um entendimento do que é ser corretor de imóveis? Será que ele tem, então, a convicção? Será que ele se posiciona como tal? Então toma cuidado, porque tirador de pedido, não interessa se o cliente, se ele vai tirar um uau do seu cliente. Não vai! Tirador de pedido nunca vai tirar um uau. Mas um consultor, sim. Um cara que entende, um cara que é profissional, um cara que vai pra cima. Você que está estudando, se formando agora, preparando, vai com uma outra mentalidade. Vai com uma outra mentalidade de crescimento. Vai para cima, vai para o mercado. Ah, tem tantos arquitetos, tem tantos engenheiros, tem tantos lojistas. E aí? Vai para cima e faz seu espaço. Quem espera faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz seu espaço, mas entra no mercado não sendo o mesmo. Pessoal, tem um monte de gente se formando para entrar no mercado fazendo o mesmo. Você quer ser o mesmo? Não, para aí, então muda, cara. Muda, vai fazer outra coisa. Tá entendendo? Então é isso que eu tô te falando. Então você tem que se posicionar. Porque a hora que você se posiciona, aí vem o quarto estágio, que é o resultado. Os nossos resultados são diretamente proporcionais aos nossos posicionamentos. Os nossos posicionamentos são diretamente ligados às nossas convicções. E as nossas convicções, elas são embasadas, estruturadas no que nós chamamos de entendimento. Então, tem entendimento do que você está fazendo. Tem entendimento de qual é o seu chamado. Tem entendimento de qual é o seu propósito. Tem entendimento da razão da existência da sua empresa, do seu negócio. Tem entendimento por que você abraçou de fato essa profissão. Tenha entendimento do que precisa ser feito. Porque a hora que você tem o entendimento, o conhecimento, você tem convicção. Como eu tenho convicção, eu amo pessoas, eu amo gestão, é por isso que eu tô aqui. Quer falar comigo? Fala comigo, entra em contato, vamos tomar um café, vem aqui, conhece o Manza, vem pra cima junto com a gente. Tenha essa convicção. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu combinei uma coisa com Deus. Senhor, a partir de agora eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor permitiu que eu aprenda, que eu aprendi, que eu passei a entender. E hoje, completando 60 anos de idade, né? Eu vou te dizer, há 10 anos que eu já venho entregando tudo aquilo que eu aprendi. E deixa eu te dizer mais, não paro de estudar. Não paro de aprender. Por quê? Porque eu preciso ter entendimento. E esses entendimentos vão mudando. Eu não penso mais da forma que eu pensava alguns anos atrás. É óbvio, você vai mudando, você vai se atualizando. Tá entendendo? Eu tô aprendendo IA, eu curto IA. Pô, Bega, como assim? Cara, é isso aí mesmo. Inteligência artificial é muito louca. Deixa eu te dizer. Só para você pensar um pouquinho. Segundo grandes especialistas do mercado, da inteligência mercadológica, diz o seguinte: se a sua empresa não se reestruturar, não se consolidar, não crescer na mesma velocidade que a IA está crescendo, você vai ficar para trás. Se você não entender a importância que tem uma mídia social, se você não entender como é importante um Instagram, que é importante um Facebook, que é importante um LinkedIn, se você não entender isso, você vai ficar para trás. Então, para não. Para não. É o confronto que nos faz crescer, não é o conforto. Quem se antecipa governa, quem se atrasa é governado. Não é o grande que engole o pequeno, é o rápido que engole o lento. Deu para entender? Então vai para cima. Aí sim, prepara essas pessoas com essa cabeça. Aí você vai ter uma verdadeira liderança. Liderança mata no peito e fala: é comigo. Liderança já entendeu o processo, vem cá. Você não vai desistir, não. Liderança é pegar uma pessoa que tinha tudo para dar errado e tornar essa pessoa extremamente certa. E eu te falo isso de conhecimento de causa. Por quê? Há muitos anos atrás, eu era um improvável. E hoje eu digo para você que eu sou um imparável. Fez sentido para você?
Beijo grande no seu coração e até o nosso próximo encontro nas Insights do Manza.